A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu trago para vocês mais um estudo da Palavra de Deus nesse vídeo aqui, onde nós vamos tratar a respeito da diferença entre o novo nascimento e a moralidade. Você sabe a diferença entre aquele que nasceu de novo e o moralista? Porque tem diferença entre os dois. E eu posso já adiantar para vocês que nenhum moralista herdará o reino de Deus, por mais reto que ele pareça, por mais que ele tenha uma conduta que aos olhos das outras pessoas pareça uma conduta reta, ele não herdará o reino de Deus por alguns fatores que eu vou te mostrar nesse vídeo. Antes de nós continuarmos, eu gostaria que você deixasse o seu like, eu gostaria que você se inscrevesse se você ainda não se inscreveu, e que você compartilhe esse vídeo também. Não só esse, mas os outros desse canal aqui, porque o propósito é a evangelização das pessoas através do YouTube. Amém? Bom, vamos então para o nosso estudo. Eu quero começar com a palavra de Jesus a respeito do novo nascimento, porque é o que vai ser tratado aqui. O novo nascimento e a moralidade. Qual a diferença entre os dois? Como eu disse para vocês, os moralistas não herdarão o reino de Deus. Por mais que eles pareçam ter uma conduta, às vezes, e tem mesmo uma conduta reta, mas é uma conduta que não é aprovada por Deus devido a alguns fatores, como eu disse a vocês, eu vou mostrar aqui. A única classe de pessoas que verdadeiramente herdarão o reino de Deus, e você tem que saber disso, são os que nasceram de novo. As pessoas acham ruim quando a gente prega sobre isso, quando os cristãos falam a respeito do novo nascimento, principalmente para os moralistas. O que é a moral? A moral é uma regra de conduta baseada em coisas retas, em coisas corretas, em que o ser humano adota para si mesmo e que ele vive em função daquilo. Mas é uma regra de conduta, não uma transformação. Regra de conduta, você andar debaixo de uma regra de conduta não quer dizer que você sofreu uma transformação, não quer dizer que algo foi mudado dentro de você. É como se você tivesse ido ao guarda-roupa da moralidade ali e ter escolhido qual veste de conduta correta você vai vestir naquele dia. E você vai andar conforme aquela regra de conduta. Vai pagar bem as suas contas, você vai pagar todas as suas dívidas, você não vai ser um caloteiro, você vai mostrar para toda a sua vizinhança que você é uma pessoa de bem, você vai mostrar para toda a tua família que você é uma pessoa que não fala palavrão, é uma pessoa que é correta em tudo. Esse é um moralista. Mas os moralistas, por mais que eles tenham esse tipo de conduta, será que herdarão o reino de Deus? Eu vou mostrar para vocês que a única classe de pessoas que herdará o reino de Deus são aqueles que sofreram uma transformação pelo Espírito Santo de Deus, que são chamados na Bíblia Sagrada de nascidos de novo ou regenerados, que é a mesma coisa. A palavra regeneração vem de uma palavra teológica. Eu quero dizer para vocês, quero ler para vocês aqui, já no início, as palavras de Jesus a respeito do novo nascimento. Ele fala em João, capítulo 3, fala assim: na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, somente os que nasceram de novo é que verão o reino de Deus. O reino de Deus. Tem um pregador inglês que eu admiro muito, Charles Spurgeon, é o nome dele. Ele costumava falar: nós não pregamos moralidade, nós pregamos Cristo. Por que ele falava isso? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, para que a gente possa compreender essa frase dele, ali está escrito assim, que o apóstolo Paulo dizia que quando ele esteve no meio dos coríntios ali, ele se propôs a não saber nada, a não ser Cristo e este crucificado. Ou seja, a única coisa que o apóstolo Paulo ia pregar, a essência da mensagem dele, era o Cristo e este crucificado. Por que Cristo crucificado? Por que Cristo crucificado? Por que Paulo se importou em pregar Cristo crucificado? Porque através da crucificação do Senhor Jesus Cristo é que nós sofremos uma transformação, é que nós nascemos de novo. A crucificação de Cristo ali tem a ver com aquilo que o homem não é absolutamente capaz de fazer. O homem não é capaz de fazer o que Cristo fez. E o que Cristo fez por nós através da cruz do Calvário? Ele pagou pelos nossos pecados, por aqueles que creram nisso. Ele pagou pelos nossos pecados
Ele, através da crucificação dele, proporcionou a capacidade de transformação espiritual e também nos reconciliou com Deus. Essas três coisas o homem não é capaz de fazer. Então a crucificação de Cristo tem a ver com aquilo que o homem não é capaz de fazer. Ou seja, a salvação só vem mesmo através de Cristo e do Cristo crucificado, através do sangue dele. Não há outro meio. Não adianta você se revestir de uma moralidade, você adotar certas regras boas de conduta, por mais boas, por mais que você ache que elas são perfeitas, que se enquadram dentro da sua conduta moral, essas regras não vão te salvar. Somente uma confiança plena no Cristo crucificado, somente Ele pode te salvar, porque Ele foi a oferta perfeita diante do Senhor. E Deus, o próprio Deus, só aceitará uma oferta baseada em Cristo, ou Cristo como oferta. Se você quer chegar diante de Deus oferecendo alguma coisa, chega oferecendo Cristo, não a tua moralidade, não a tua regra de conduta, que isso não pode ser contado diante de Deus. E eu fiz aqui algumas diferenças, escrevi algumas diferenças, sempre escrevo meus estudos numa folha para que eu não venha perder a linha de pensamento, a diferença entre o moralista e o nascido de novo. O moralista, todas as ações do moralista aqui, vamos lá no primeiro tópico aqui, tem relação, estou falando do moralista, todas as ações do moralista têm relação consigo mesmo, ou seja, com ele mesmo, com a sua própria imagem perante os outros. Então tudo que o moralista faz tem relação somente com ele adota regra de conduta, ele adota uma linha de retidão própria para viver debaixo daquela retidão, e isso tem relação com a sua imagem e com relação às outras pessoas. Então ele quer ser um homem de bem, ele quer ser um homem que paga todas as suas dívidas, é um homem que quer passar aos olhos dos seus vizinhos como um homem correto, um homem justo, um homem honesto. Então essas regras têm relação, para o moralista, tem relação somente com ele mesmo, sua imagem, e essa imagem que ele quer compartilhar, que ele quer mostrar para as outras pessoas. Veja só, então o moralista ele trabalha para si mesmo. Já aquele que nasceu de novo, aquele que sofreu uma transformação espiritual, aquele que sofreu uma mudança de coração, o nascido de novo, tudo que ele faz, todas as suas ações têm relação com Cristo e com a glória de Cristo. Olha a diferença entre o moralista e o nascido de novo. O moralista, tudo que ele faz tem relação consigo mesmo, com a sua imagem e a imagem que ele passa para os outros. Ou seja, ele quer ser visto como uma pessoa honesta, íntegra, reta. Já aquele que nasceu de novo, aquele que sofreu uma transformação, tudo que ele faz, todos os seus atos de retidão têm a ver com Cristo e com a sua glória, ou seja, com a glória de Cristo. Então, veja a diferença aqui. Outra diferença entre o moralista e o nascido de novo. O moralista, no exercício do seu moralismo, desenvolve a justiça própria. O que é a justiça própria? O orgulho de ser reto, o orgulho, a arrogância de ser perfeito aos seus próprios olhos. Quantas pessoas não são assim? Então, o moralista, no exercício do seu moralismo, no exercício das regras que ele adotou, regras boas, regras retas de conduta, regras de honestidade, ele, nesse exercício de moralismo, ele acaba desenvolvendo a justiça própria, que é altamente condenável diante de Deus. Como que nós podemos ter a arrogância de nos gabarmos, de nos acharmos que somos retos, né? Nós nos orgulharmos dessa retidão diante de Deus e diante dos homens? Isso é abominação diante do Senhor. Já aquele que nasceu de novo, no exercício da sua santificação, olha só, enquanto o moralista se exerce no moralismo, o nascido de novo se exerce na santificação. Eu vou mostrar a diferença. O nascido de novo, no exercício da sua santificação, desenvolve a humildade perante Deus e perante os homens. Por que aquele que nasceu de novo, ele exerce santificação e se torna humilde perante Deus e perante os homens, enquanto que o moralista, no exercício do seu moralismo, ou seja, no cumprimento de regras morais que ele formulou para si mesmo, ele desenvolve o contrário da humildade, ele desenvolve a arrogância.
porque aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu do Espírito Santo, diferentemente do moralista, ele não está no exercício de meras regras morais, ele está no exercício de purificação, de autopurificação ou de santificação. Toda vez que você se envolve no exercício da santificação ou de purificação, a própria palavra já te lembra algo, imundícias. Então, quando você se santifica, você está lembrando constantemente de algo. Eu sou imundo, eu não sou limpo diante de Deus. Então, tudo que eu tenho que fazer é me humilhar diante de Deus. Se eu não sou puro diante dos olhos de Deus, por que eu me levantaria em arrogância, em soberba diante dos meus semelhantes, diante dos homens? Ou seja, aquele que nasceu de novo reconhece a sua imundícia, reconhece a sua perversidade moral, reconhece as suas falhas morais, seus pecados. Então, no exercício da santificação, ele está constantemente, aquele próprio exercício está constantemente lembrando a ele mesmo que ele não é puro diante dos olhos de Deus. Então, ele está buscando a santificação para que Deus seja glorificado, para que Cristo seja glorificado, não para ser salvo. Ele já é salvo por ele ter sido transformado, mas ele busca a santificação como gratidão a Deus. Isso leva ele à humildade. Ele não tem o interesse em se gabar, em se soberbecer diante dos outros homens, porque ele está se santificando para a glória de Deus, em gratidão a Deus. Já o moralista não. O moralista, ele, vamos dizer assim, ele está procurando se aperfeiçoar nas suas condutas, quando na verdade o que ele faz é para ele mesmo. Lembra lá no primeiro tópico que eu li? E tudo que ele faz é para ele mesmo, tudo que ele faz é para a sua própria exaltação, para a sua própria imagem e a exaltação da sua imagem perante o seu próximo, perante seus vizinhos, perante as outras pessoas. E o terceiro e último tópico que eu pus aqui, a diferença entre o moralista e aquele que nasceu de novo, é que o moralista, quando ele adota uma religião ou chega a frequentar uma igreja, ele se torna religioso. Por quê? Da mesma forma como ele age antes de ter adotado uma religião, ele vai agir dentro da religião. Ele vai pegar todos os preceitos da Bíblia Sagrada e vai cumprir aquilo como os fariseus cumpriam. Apenas regras externas, apenas regras para ser visto perante o seu próximo, mas não fruto de uma transformação. Já o nascido de novo, ele quando ele frequenta uma igreja, porque ele nasceu de novo, simplesmente ele nasceu de novo. Ele não deixa de frequentar uma igreja justamente porque ele nasceu de novo, ele se espiritualizou, ele não se tornou religioso, ele se espiritualizou. Então, esta é a diferença entre aquele que nasceu de novo e o moralista. Tudo que o moralista faz é vestir uma roupagem, Vestir uma roupagem em que ele vai ser visto como uma pessoa íntegra diante dos outros, quando na verdade o coração dele é negro. O coração dele é negro de vaidade, de soberba, de orgulho, porque ele sabe e sente que ele é honesto, quando na verdade ele não faz aquilo para a glória de Deus, ele não se humilha diante do Senhor. O novo nascimento é tão importante que é uma obra que somente Cristo pode fazer. E o único modo da pessoa nascer de novo é ela reconhecer que ela tem que abandonar toda essa regra moral, esse moralismo, esse falso moralismo que ela adotou para ela mesma, se reconhecer imunda e necessitada da graça de Deus e se lavar no sangue do Senhor Jesus Cristo através do arrependimento e da fé. Fora isso, não há esperança para nenhum moralista. Fora isso, não há esperança para aquele que, por mais que tenha uma boa imagem diante dos outros de fora, por mais que tenha um bom conceito dos de fora, diante de Deus ele está reprovado. Então busque um novo nascimento para você, se você ainda é um moralista. Busque um novo nascimento e você vai herdar o reino de Deus. Amém? Que Jesus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha te ajudado na compreensão. Que Deus te ilumine e te faça nascer de novo se você não é nascido de novo. Amém? Que Jesus te abençoe.